Olá, seja bem-vindo ao Xamãs Connect, Congresso Internacional de Xamanismo na Internet. Agora você assistirá a palestra Oan e a Roda do Ano Celta com D'Artagnan Abdias, que é graduado em Ciências Sociais com ênfase em Antropologia pela Universidade Federal de Juiz de Fora, mestre e doutorando em Ciências da Religião, também pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Foi o idealizador de um modelo de jogo oracular com o Oan, alfabeto e oráculo celta-irlandês, popularmente conhecido como alfabeto das árvores. Nesse modelo desenvolvido por D'Artagnan, ele faz uma profunda junção dos métodos oraculares da janela de Fion e dos três caldeirões da poesia para criar um jogo oracular com leitura profunda, fácil e extremamente assertiva. Lembre-se, papel e caneta na mão, tablet ou celular para fazer suas anotações. Aproveite também e se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe o link deste vídeo com seus amigos. Essa é uma das formas de você apoiar positivamente este projeto. Fique agora com a fala inspiradora de D'Artagnan Abdias. Que as melhores energias cheguem até você. Xamãs Connect, primeiro Congresso Internacional de Xamanismo na Internet. Arrou, Metacuye Oyassim, por todas as nossas relações. Meu nome é D'Artagnan Abdias, de nome religioso Avalis d'Avalon. Sou druidista, líder e druida do Lanai Angalar, em Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou no druidismo há cerca de 7 anos e no paganismo em geral há uns 14, 16 anos. Trabalho com oráculo, com criação de óleos terapêuticos, magias em geral, mas também tenho o meu lado mundano, profissional, por assim dizer, em que eu sou formado em antropologia com mestrado e agora fazendo doutorado em ciência da religião. E nesse trabalho sou professor, de sociologia e ensino religioso nas escolas. Além disso, atualmente componho o Conselho Estadual de Minas Gerais de Diversidade Religiosa e o Fórum de Liberdade Religiosa em Juiz de Fora. Acredito que seja isso, um pouquinho de mim para vocês, e estou aqui para falar de Oan sobre a Roda do Ano. Xamanismo, para mim, são práticas que vêm atreladas a culturas populares ou a culturas, na verdade, a cultos e regências da terra. O termo em si, ele vem sendo trazido das práticas que são consideradas de fato xamãs, das práticas siberianas, russas, e depois se populariza criando outros vieses, outros vínculos com as práticas nativo-americanas, nativo-norte-americanas para ser mais preciso, e se popularizou no mundo como práticas de culto à terra, de introspecção, de conexão e de renovação. Dentro dessas práticas, a gente pode colocar que um xamanismo bem clássico brasileiro seria a própria pagelança, Seria uma forma de xamanismo tipicamente brasileiro. O druidismo, ele em muitos pontos, ele tange com o xamanismo, Ele tem pontos muito em comum com o xamanismo, mas ele também tem pontos que se destoam do xamanismo. Eu, em particular, não me considero xamã, não me considero xamanista, apesar de, no meu clã, nós termos a categoria do Vati, que tecnicamente seria uma espécie de xamã do grupo religioso, mas não chega a ser dentro dos padrões do que nós poderíamos chamar de uma religiosidade ou espiritualidade xamânica por excelência. No druidismo em geral, nós trabalhamos com 3 ofícios. Esses 3 ofícios são basicamente o bardo, o vati e o druida. No druidismo clássico, que tecnicamente teria surgido no final aí do século XVIII, no início do século XVIII, 1717, esses ofícios seriam como se fossem estágios iniciais. Você se iniciava bardo, depois vati, depois druida. Atualmente se tem a compreensão de que são ofícios, sacerdócios diferentes desempenhados dentro do grupo. Quais são esses sacerdotes? O bardo seria o responsável pelas artes, pela fala, pela música, pela contação de história, pela
pelo resgate da tradição e pela manutenção da tradição do grupo. Então os bardos eram os grandes poetas, os grandes músicos, e a eles eram dados o poder da fala. A fala bárdica é uma fala mágica, é uma fala empoderada, é uma fala sagrada. Então a contação de histórias e a música tocada pelos bardos é sempre vista como algo sagrado e mágico. Os vates seriam os curandeiros, uma espécie de xamãs, né, quando você estuda a mitologia irlandesa especialmente, porque há uma diferença de como que esses ofícios eram desempenhados em lugares diferentes das tradições celtas. Quando você estuda a mitologia irlandesa, você percebe que os vates tinham um lado muito mais xamânico mesmo, né? E dentro dessa pontuação, a gente pode pensar que os vates seriam como se fossem os grandes curandeiros, os grandes feiticeiros tribais, os grandes adivinhos e oraculistas, né, das tribos. E, portanto, ele já tem essa pegada de conexão espiritual, conexão mágica, o trabalho com o trato de ervas, principalmente. E o druida seriam os professores, os mestres, os juízes, os porta-vozes divinos, por assim dizer, né, os grandes sacerdotes por excelência, os responsáveis por pensar e repensar a religiosidade, por adaptar e recolocar a religiosidade celta. Então eles seriam filósofos, cientistas, sacerdotes, juízes, professores, médicos, né? Seria um ofício mais largo. É importante a gente ponderar que não existe dentro dessa categorização de ofícios uma equivalência em todos os povos célticos. Na verdade, esses ofícios eram cambiáveis. Inclusive hoje, academicamente, historicamente, você sabe que na Irlanda não havia a palavra drui, né? Ou seja, não havia o ofício do druida, ele era fundido no ofício vático, né? Então você quer o ofício dos fur, que você tem outras relações com a terra, por assim dizer. E no meu clã, especificamente, nós acrescentamos outros ofícios, porque nós entendemos que esses ofícios são como se fossem grandes casas gerais que podem ser desmembrados para contemplar ofícios, para contemplar a habilidade de outras pessoas. E outros grupos também seguem ou também fazem da mesma maneira. Então nós temos o ofício do guerreiro, que é o responsável pela honra, por trabalhar a parte física, né, a parte das lutas, das artes marciais, e trabalhar a parte física mesmo do nosso espectro religioso. Nós temos os videntes, que são os responsáveis pela oraculação, pela visão. Nós temos o sacerdote por excelência, que seria uma espécie de auxiliar geral. E nós temos também o bruxo e bruxa, que seriam os responsáveis pela fala, né, pela magia, pelos encantos, pelos feitiços. E, obviamente, né, os outros três, que seriam o druida, o vate e o bardo. Né? Então a gente compõe ofícios de maneiras mais gerais para se adequar também às necessidades da atualidade. Os celtas eram povos antigos que viviam na Europa, e é importante a gente frisar o plural, povos, porque eles não eram um povo só, que viviam, sobretudo, onde hoje nós temos as Ilhas Britânicas e a Irlanda, mas também muito presentes na Ibéria, né, na Península Ibérica, na região da França e também a leste da Europa, em regiões em que antigamente eram chamadas de Galácia, né, que englobam inclusive um pedaço da Turquia. Eram povos, no plural, com bastante diferenças entre eles, mas com proximidades, às vezes, linguísticas e religiosas, que fizeram com que tanto os romanos começassem a chamá-los como um povo só, que eram os Keltoi grego, né? Os gregos viam eles como os Keltoi, e isso veio os Keltai entre os romanos, e ele passaram a ser visto como um único povo, e depois, pelos estudos acadêmicos, foram vistos como um povo só no quesito linguístico. Na questão, principalmente, da Grã-Bretanha, a gente tem uma união maior que vai ser sendo formada por guerras, e, principalmente no culto irlandês, uma noção de um único povo que se era desmembrado em províncias, que se era desmembrado em reinos. Então, se você for observar, os celtas, na verdade, seriam povos antigos da Europa. De uma maneira bastante brincada, eu costumo dizer que os celtas eram os antigos índios da Europa, exatamente porque eles datam da Era do Bronze, né, e tiveram um progresso até quase chegando aí perto da Era Comum. Os celtas, basicamente, eram politeístas, né, o que resume o escopo céltico, a gente pode dizer que seria o politeísmo, o sagrado natural,
o animismo, tudo é sagrado, uma conversa sagrada, pedra sagrada e tudo tem vida, né? Tudo que existe é vivo, inclusive aquilo que nós consideramos materiais. E eram povos que tinham bastante fé em culto na questão do sagrado, da terra, da renovação, dos ciclos anuais e com bastante artes e maestrias também filosóficas. A gente pode dizer que seriam os druidistas de hoje, né? Seriam as pessoas que seguem a espiritualidade e a religiosidade reconstruída e revivida que surge a partir de 1717. Historicamente, nós não podemos falar de uma tradição celta que tenha sobrevivido à cristianização, que tenha vindo do passado e chegado hoje vivos, porque historicamente isso não é possível. Óbvio que a Igreja Católica absorveu muita coisa, inclusive há a criação na Grã-Bretanha, com muita força na Irlanda e na Escócia, da criação da Igreja Celta, que é uma igreja católica muito vinculada às sincretizações com a cultura céltica. Mas nós não podemos dizer que houve tradições ininterruptas, porque eram povos pequenos, né, tribos pequenas, vilas pequenas, com muita influência cristã e com muita influência romana também. Então isso fez com que os celtas do passado, o druidismo antigo, por assim dizer, de fato tivesse tido um ponto final. Mas ele é revivido num processo de romantismo europeu, que surge no século XVIII, e hoje ele é recolocado ou reinterpretado com bases históricas, criando tanto o druidismo moderno, ou neodruidismo, quanto o reconstrucionismo celta. Então nós temos, para dizer quem é celta, ou, perdão, quem é druidista, a gente poderia dizer que seriam as pessoas que seguem esse tipo de espiritualidade, que estão alinhadas a esse tipo de vivência espiritual e processo histórico da nossa religião. Acredito que o principal ponto em comum seja o culto à terra, né? A terra é sagrada e nós acreditamos na vivência e na viagem a outros mundos ou outros planos, outros reinos, através do êxtase tanto mediúnico, tanto de meditação, quanto também através de tambores, de músicas, de cantos, né? De viagens, de jornadas guiadas. Nós também trabalhamos muito com o sagrado da terra, com o sagrado vivenciado pela espiritualidade da terra, pela vivência da terra no sentido das plantas, dos rios, dos montes. Além disso, a gente pode pegar também um ponto que eu acredito que seja bastante comum, que seja a ancestralidade. Os celtas, eles trabalham muito, né? A religiosidade celta trabalha muito a importância da ancestralidade. Em que sentido? Nós acreditamos que nós devemos honrar 3 categorias ancestrais. A primeira seria os nossos ancestrais de sangue, que nos deram vida. Esses ancestrais de sangue são todos os meus antepassados que estavam antes de mim e que possibilitaram que eu estivesse aqui hoje. Com as tecnologias que eu tenho, com a vida que eu tenho, com a facilidade que eu tenho, com as criações que eu tenho, e inclusive me possibilita repensar atitudes e erros que eles cometeram no passado. Além disso, a gente tem a ancestralidade de terra, e aí seria um ponto muito grande, não só com as tradições xamânicas, mas com as tradições de terra em geral, que fala que nós devemos honrar aqueles que estiveram na terra antes de nós, aqueles a quem a terra pertencia antes de nós. E aí, por excelência, a gente pode falar das tribos indígenas. E depois a gente também traz a questão africana muito forte, porque os africanos foram apartados de suas terras, então essa terra também é deles, também foi repatriotizada, né? Então são também ancestrais de terra, mas o principal pra gente são os índios, que nos ensinam os saberes da terra, como arar, como cultivar, que planta colhe, que planta planta, quando que a gente deve colher e plantar, qual tipo de rio, qual tipo de erva venenosa, qual não é, qual cura, qual não cura. Esses saberes vêm com os índios e com os seus saberes sagrados. E assim nós também cultuamos esses índios, né? Nós também cultuamos esses saberes, também cultuamos a terra como doadora de vida e como nosso lar, nossa casa. E, por fim, a nossa ancestralidade de alma, que aí nos vincula filosoficamente ao druidismo, né? Ou seja, nossos ancestrais de alma é a quem a nossa religiosidade, a nossa alma pertence. Na minha, no caso, são os povos irlandeses. Além disso, a gente pode sempre pensar que entre o druidismo e o xamanismo, a porta da participação mediúnica, por assim dizer, da abertura, do êxtase xamânico por excelência, está presente dentro da categoria vática. Então os vates, eles são os responsáveis pelo êxtase, tanto físico quanto espiritual.
E nesse sentido, através do culto das ervas de poder, das ervas sagradas e principalmente através das jornadas espirituais guiadas por eles. Os druidas do passado usavam aquele cogumelo que eu sempre me esqueço o nome, mas que é alucinógeno, como uma forma de entrar em êxtase e acessar o mundo espiritual. Assim como a gente pode pegar as tradições brasileiras da ayahuasca, da jurema, entre outras, que são saberes indígenas, xamânicos nacionais, por assim dizer, de pagelança, que trazem esse movimento também de saber e de conexão com a espiritualidade. O Ogham, né, que pode ser pronunciado como Ogham, Ohan ou abrasileiradamente Ogham. Né? Ogham, a pronúncia correta de acordo com o gaélico, quando tem GH, que é a grafia que eu particularmente uso. E quando ele é só G, seria Ohan, né? Então nós teríamos essas duas grafias no gaélico e a gente abrasileirou já e a maioria de nós falamos Ogham, que é correto também. Só não recomendo falar em Ogham, porque o Ogham faz uma referência aos cultos africanos, à pessoa responsável por tocar o atabaque nos cultos africanos, né? Então eu gosto de fazer bastante essa ponderação. Mas o Ogham é um alfabeto celto-irlandês, criado, na verdade, na Irlanda, que teria se disseminado principalmente na Escócia, Gales e na Bretanha. Menos na Bretanha, mas nos outros países também. Há registros possíveis de que ele teria chegado até a Europa continental, mas são muito escassos, academicamente falando, então nós não trabalhamos com essa hipótese. Ele é um alfabeto inicial, assim como as runas, né? Então inicialmente a gente pode pensar nele como um alfabeto que está registrado em manuscritos medievais, em 4 manuscritos medievais, que seria o livro de Balimote, o Oric-Pet-Naneshes, o Leborogin e um quarto que eu sempre me esqueço o nome. Mas são 4 manuscritos onde ele está registrado. No livro de Balimote, temos 2 páginas que contêm 98 grafias diferentes. Então, há 98 formas diferentes de escrever o Ogham. E essas 98 formas se articulam com saberes diferentes da tradição celta. Então, nós temos uma grafia que está vinculada com as árvores, que é a grafia que eu trabalho, que eu gosto, porque eu acho ela extremamente poética e extremamente incrível em sua sabedoria, que traz cada letra vinculada a uma árvore sagrada da Irlanda. Nós temos as letras vinculadas aos animais, letras vinculadas a heróis, letras vinculadas a deidades. Nem todas as letras, nem todos esses vínculos conseguiram ser recuperados, porque os manuscritos não foram totalmente traduzidos, e mesmo não tendo sido totalmente traduzidos, há trechos que também se perderam com o tempo. Então, alguns desses saberes também não estão mais acessíveis. Porém, o das árvores, que é o mais comum, que são aqueles Oghams feitos por tracinhos, eles são totalmente traduzíveis e nós temos um conhecimento já bastante profundo a respeito dessa tradição. Com o alfabeto, ele pode ser usado para escrita, apesar de que os celtas do passado não escreveram e não escreviam, porque existia uma bula religiosa de que não se devia escrever o conhecimento religioso, para que ele não fosse adulterado ou para que ele não caísse em mãos erradas, de maneira com que o saber religioso ele era passado oralmente. O Ogham era escrito no passado, usado como um alfabeto talvez jurídico, para definir propriedade, para fazer uma espécie tipo de carteira de identidade. Eu sou fulano, filho de ciclano, essa terra pertence a fulano. Então ele tinha um caráter muito mais jurídico, né, do que um caráter de fato de escrita de contos, religião e tudo mais. Mas ele também pode ser usado para confecção de amuletos mágicos, ele pode ser usado para criação de sigilos mágicos, para o símbolo como símbolos mágicos, e principalmente ele pode ser usado, como ele é usado hoje, como oráculo. Os romanos descrevem que os druidas faziam um oráculo das árvores, eles oraculavam através das árvores. O jeito oracular que é feito hoje do Ogham não nos é garantido de que era o mesmo jeito que os druidas do passado faziam, mas é o jeito com que nós viemos desenvolvendo através dessas árvores sagradas. Com a grafia das árvores, seria possível, inclusive, a gente se deitar nos pés de uma árvore e, ao observar os galhos dessa árvore, termos presságios e termos interpretações oraculares. Então, por isso que eu acho ela extremamente poética. Ela possibilita que nós consigamos ler as árvores, né, interpretar as próprias árvores. Além disso, tem um jogo que, inclusive, eu mesmo já desenvolvi um método, na verdade, sim, desenvolvi um método em cima de um método já desenvolvido,
Temos o jogo do Oan, né, que pode ser em carta ou pode ser em stickers de madeira. Eu, particularmente, não me afinizo com as cartas e é uma questão de afinidade, porque como eu trabalho com o Oan no sentido árvore, eu preciso do galho, eu preciso da madeira, né? E eu, talvez pela minha ancestralidade africana também, eu tinha uma necessidade de jogar, literalmente, como se joga búzios, de sacudir na mão e jogar essas madeiras. E em cima disso eu desenvolvi um jogo oracular, que ele se abre, né, o saquinho se abre formando um tapete, e eu consigo fazer através da janela de Fion, que é um dos diagramas ogâmicos, né, um dos diagramas do Oan, onde você tem todos eles desenhados em 5 círculos concêntricos. Esse diagrama já era usado para oráculos em alguns outros pontos, mas através desse diagrama a gente consegue fazer uma leitura jogada desse Oan de maneira a interpretar a batalha, que seria os desafios, a prosperidade, que seria o mundo físico, a música, que é o mundo pessoal, conhecimento, que é o que precisa ser considerado e aprendido, e o centro, que seria, do centro dessa janela, né, seria o conselho. E em cima disso eu tive um insight, uma inspiração, em que os 3 caldeirões da poesia, que seriam 3 pontos de absorção energética da cultura celto-irlandesa principalmente, em que nós teríamos o primeiro caldeirão do aquecimento na barriga, que seria o caldeirão da nossa vitalidade, da nossa força vital, onde está a nossa saúde. Nós teríamos o caldeirão no peito do movimento, que é o caldeirão que nasceria de lado, né, um pouco vazio, a gente precisaria desvirar esse caldeirão para encher ele, que é o caldeirão das nossas experiências, das nossas emoções, que seria o nosso mundo pessoal, por assim dizer, e na cabeça nós teríamos um caldeirão que nasce completamente de cabeça para baixo, e esse caldeirão, ele, portanto, estaria vinculado à sabedoria e à honra, e nós precisaríamos desvirar e completá-lo com as nossas sabedorias e conquistas. Esses caldeirões também eram usados para oraculação, no sentido de que você julgava o Oan, ou você tirava cada uma peça para cada caldeirão, por exemplo. Né? Então, lia o físico, o pessoal e o espiritual. Né? O físico, pessoal e conselho. E eu percebi que na própria janela de Fion havia esses 3 caldeirões marcados através de linhas, porque elas são 5 linhas concêntricas, cada linha representa um ponto da vida, por assim dizer, e as 3 primeiras estavam vinculadas com o lado físico. A terceira vinculando o físico com o pessoal e emocional. A terceira e a quarta linha estariam vinculadas com o nosso emocional, nosso pessoal. E a quinta estaria vinculado tanto com a religiosidade e espiritualidade, quanto com o conselho. Nesse sentido, eu criei um método, que eu chamo de método casado, em que você joga usando os 2 métodos, associando a janela de Fion e a janela e os 3 caldeirões. Um método em que você sacode os galhos e joga para poder ler. Nesse processo, você tem um jogo que é extremamente preciso, objetivo e que abre vários campos da pessoa de uma vez só. Então, portanto, o Oan, ele é um assunto muito amplo, mas basicamente a gente pode defini-lo como um alfabeto mágico e oracular, que hoje os movimentos de druidismo e reconstruísmo celta usam em suas práticas religiosas. O Oan é um alfabeto ligado à espiritualidade celta, né, e ao druidismo, reconstruísmo celta. Eu particularmente acredito que qualquer pessoa poderia jogá-lo, desde que estudasse esse alfabeto em sua profundidade. Lógico, o Oan ele tem uma profundidade enorme. Eu estou há pelo menos 4 anos estudando ele e estou mais consciente ainda de que é impossível chegar a um ponto final e dizer eu sei tudo ou aqui tá bom, muito pelo contrário. Quanto mais você se aprofunda, mais intenso ele vai ficando. Portanto, jogar o Oan é, na minha opinião, exclusividade para quem estuda o método oracular. E para estudar um método oracular do Oan, assim como para estudar métodos oraculares de outros oráculos vinculados a etnias e a povos, você precisa aprender a mitologia e aprender as bases religiosas que estão inseridas ali. Ainda que você não se converta ao druidismo, ainda que você não seja druidista, ainda que você não seja reconstrucionista céltico, você precisa saber um mínimo de mitologia
a respeito do Oan, um mínimo de relações sobre a cultura celta, por exemplo, a questão dos 3 caldeirões, os mitos da janela de Fion, como é que isso funciona, qual é a visão de mundo celta que está englobada ali, né? E isso é necessário ser aprendido. Então o Oan, ele pode ser jogado por qualquer pessoa, desde que ela de fato tenha aprendido esse processo, tenha compreendido a visão do Oa. E principalmente aqueles que fazem a jornada do Oa, aqueles que aprendem com a vivência das árvores, que disseminam as árvores a partir de si, né? Ou seja, que vivenciaram essa sabedoria e transmutaram essa sabedoria. Porque o Oan, ele não é um oráculo de decoreba, ele não é um oráculo de associação imediata. Uma árvore pode ter muitos significados possíveis. E para você de fato entender qual é a correlação dessa árvore ou como que ela se manifesta, você precisa sentir a sabedoria dessa árvore em prática no seu dia a dia. Então é preciso fazer uma jornada. E é por isso que eu costumo dizer que o Oan, ele é iniciático. Não que você faça uma iniciação no Oan, não que você precise se iniciar, se tornar druidista nem nada. Mas quando você começa a estudar o Oan com profundidade, com as vivências, com os trabalhos necessários, ele te inicia em uma outra sabedoria, que é a sabedoria das árvores. E isso encanta muito. E eu acredito que ele possa ser usado, desde que respeitosamente, por qualquer pessoa. Num quesito geral, inclusive, eu falo que é um oráculo muito bom para quem trabalha com oráculos em geral, para quem tem uma pegada mais, talvez, natural, ou gosta bastante de árvores. Eu tive muito receio com o Oan no início, não era um oráculo que eu me sentia atraído por causa dos símbolos, né? Os símbolos de serem tracinhos eu achava meio confuso, meio difícil. Mas quando eu me dispus a estudar pela primeira vez, o encanto foi inicial. E hoje eu falo que eu vivo completamente dentro de um bosque, porque o Oan me avassalou por completo. Então, basicamente, joga Oan quem está disposto a estudá-lo em sua profundidade. De resto, eu acredito que seja um oráculo como todos os outros, que deve servir respeitosamente aos fins espirituais e contribuir com sua sabedoria para a humanidade. Essa parte para mim é muito gostosa porque eu, como antropólogo, gosto bastante de falar sobre ritos e rituais, como quase todo antropólogo gosta. Mas se a gente for parar para analisar, para pensar, né, para se colocar, tudo na nossa vida é ritualizado. Escovar um dente é um ritual. Há uma maneira mais ou menos correta, ou a maneira que a gente faz. Quando a gente cozinha, a gente está ritualizando. Tomar um banho é ritualístico. O ritual ele não necessariamente precisa estar inserido em questões sagradas e espirituais. E qual é a importância do ritual no nosso dia a dia? Ele serve para normatizar o nosso dia, para ajudar a gente a desempenhar tarefas, funções. A mesma coisa são os rituais religiosos. E os rituais, eles não dizem se você está ou não está conectado com o sagrado, se você está ou não está trabalhando junto com o divino. Pelo contrário, os rituais eles servem apenas para orientar a sua prática. Eles são um catalisador, um intensificador da sua prática. E nesse sentido, eles são fundamentais, porque eles criam sentido. Durante o processo ritualístico, você se sente parte de uma comunidade, parte de um sagrado, parte de um divino que te toca e que é tocado por você. Então a importância do ritual é exatamente nós reaprendermos coisas que os antigos tinham por excelência, que é o coletivo. Ah, mas eu faço meu ritual solitário na minha casa, eu acendo minha vela solitariamente na minha casa. Não tem problema, mas quando você faz isso, você se conecta com um coletivo ainda maior, ainda mais intenso, que é o coletivo das pessoas que fazem os ritos solitários, das pessoas que trabalham solitariamente, das pessoas que estão conectadas em sua parte religiosa por excelência. Nesse sentido, todo ritual, mesmo que feito por sozinho, ele sempre será coletivo. Coletivo em uma espiritualidade, coletivo em uma maneira de ver o mundo, coletivo em uma religião da qual você seja adepto, coletivo com as outras pessoas que estão vibrando energias semelhantes a você. Então ele nos ensina a nos conectar. E conectar é fundamental. Portanto, a gente pode pensar que o ritual seria uma bula, uma receitinha, né, de ações a serem feitas com propósitos espirituais ou mágicos que visam criar uma conexão e uma transmutação. Essa transmutação a gente pode chamar de criação de sentido. Se eu estou, por exemplo, fazendo um ritual para celebrar a primavera,
Eu estou criando o sentido da primavera. Para aquelas pessoas que fazem parte desse ritual, a primavera poderia ser a chegada da primeira verdade, né? Ou seja, da novidade, da beleza, da jovialidade, né? A primavera ela pode ser um momento muito especial para aquela pessoa. É o final do inverno, ou seja, a renovação, né? O calor que começa a chegar. E você cria um ritual para saudar a primavera, ou seja, para criar um sentido para essa transição entre o frio e a primavera, entre a morte e a vida. E assim todos os rituais podem ser pensados dessa maneira. Então a principal importância do ritual de hoje em dia é que nós perdemos hoje o senso do coletivo. Nós deixamos de fazer coisas coletivas, nós deixamos de prestar atenção nos nossos rituais domésticos, no nosso dia a dia. Nós não tomamos um banho em que nós de fato estamos nos conectando conosco mesmo. O banho é um processo rápido que eu faço para sair correndo de casa. A minha comida é rápida que eu faço para poder comer logo porque eu preciso sair de casa. O meu escova-dente muitas vezes fere a minha gengiva porque eu faço na pressa. E aí vem o ritual religioso e nos desacelera, nos ensina a nos conectar com o meu ritmo, com o ritmo do outro, porque o ritual, quando ele é coletivo, ele só pode ser eficaz se o outro também estiver conectado, se o ritmo for bom para os dois, e me ensina a conectar com o ritmo da terra, com o ritmo do sagrado. Então ele me desacelera e me conecta, ele cria um sentido, ele me orienta, me dá uma direção. A roda do ano, ela é cultuada em muitos grupos pagãos, neopagãos em geral, e ela tem suas diversificações, né? A primeira coisa que eu gosto de falar da roda do ano é que ela não é única. Essa noção que nós temos de Sabás e Esbás é uma noção wicana que se popularizou, mas ela é típica da Wicca. Outras tradições não trabalham com essa noção de Sabás e Esbás, né? No caso do druidismo, por exemplo, nós não trabalhamos assim. Nós temos festivais. A roda do ano do druidismo ela vai ter muitos pontos em comum com a roda wicana, mas pontos muito diferentes da roda wicana. Vou dar alguns exemplos para vocês. Primeiro, no druidismo, a gente não tem a necessidade ou a ideia geral de 8 festivais. Nas tradições irlandesas, por exemplo, nós temos 4 festivais, que seria o Samhain, que é dedicado à ancestralidade, né? Então, ou seja, é um festival ancestral, um festival dedicado aos ancestrais, que era geralmente celebrado em 3 dias. Então pegava 29, 30, 31, né, até o nascer do sol do dia 1º de novembro, né, 29 de outubro, 30, 31 até o nascer do sol do 1º de novembro, que cultuava a ancestralidade. Era o final da colheita. Então era o período onde você não colheria mais. Se iniciava a partir dali a temporada de caça. E era considerado o início do inverno. Nós hoje temos a noção de que o inverno começaria, no caso do hemisfério norte, né, começaria no dia 22 de dezembro, que seria o solstício de inverno, que no caso do sul seria o nosso solstício de verão, mas pensando na noção da Europa, né, só que na verdade nesse ponto é o auge do inverno. O auge do inverno, ele é o ponto do solstício. Mas, durante o processo, o inverno começava a mostrar suas caras, os ventos frios, as chuvas, começavam a mostrar suas caras alguns meses antes, que é o processo de Samhain. Então, o Samhain seria o primeiro festival no sentido de agora vamos parar nosso ano de colheita. Acabou, a terra vai morrer para renascer, morrer para se regenerar. Dentro desse patamar, a primeira coisa que a gente pode pensar é que ali se cultuavam os ancestrais porque o véu estava tênue. Era um dia onde a viagem entre os reinos, a viagem desse para o outro mundo, era mais fácil de ser feita. Então, os povos de lá, incluindo os Xi, que seriam os feéricos, né, os encantados, os deuses e os ancestrais, poderiam facilmente vir ao nosso mundo. Também nós poderíamos estar caminhando por uma floresta ou navegando pelos mares e nos depararmos com algum portal e irmos parar num outro mundo, porque o véu estava tênue. Então a gente conseguia atravessar essas realidades. O segundo festival típico irlandês seria o Imbolc, que aconteceria em fevereiro, 1º, 2 de fevereiro. O Imbolc, ele mostra um período em que o inverno se torna rigoroso. O final do inverno, ele é tradicionalmente muito rigoroso, marcado por nevascas, tempestades de neves, mas isso também mostrava que o inverno estava perdendo a sua força.
Era como se o inverno estivesse lutando para ficar. Então aquele período era um período de bastante acolhimento, de bastante lareira, de bastante fogo para sobreviver ao frio, mas também um anúncio de que o inverno iria diminuir, iria retroagir. Então era o momento de preparar o início do ano agrário, por assim dizer. Você começava ali a preparação dos materiais, das ferrarias, das ferramentas que você precisaria para, de fato, começar o seu ano agrário quando o gelo derretesse e a terra arrefecesse. E esse gelo ele é fundamental, porque esse gelo ele é rico em água e nitrogênio. Então ele nitrifica e irradia o solo, possibilitando que quando o gelo derretesse por completo, a semente germinasse. Por isso era muito comum nessa época que algumas flores muito esporádicas aparecessem, marcando esperança e renovação. É também um festival dedicado aos leites, porque era geralmente a época em que muitos gados procriavam, então a fartura de leite e laticínio era muito grande entre os membros da tribo. Depois nós teríamos o festival de Beltane, ou Beltane, como a gente chama hoje. O festival de Beltane, ele na verdade não é um festival dentro da tradição irlandesa de casamento. Ele representa a fertilidade e o vigor da terra, mas a plenitude do verão. Ele era o anúncio do verão, o verão que começava nessa tradição, nesse momento, né? Então por isso acendiam-se grandes fogueiras para limpar o inverno. Era você limpar todo o frio do passado para começar a receber o calor. Então você acendiam fogueiras, passavam gados e pessoas por entre essas fogueiras enormes para trazer proteção e vitalidade para esse gado, para que ele sobrevivesse por mais uma roda, por mais um ciclo, por mais um ano. Então a fertilidade ela está vinculada à questão dos animais, mas não há um culto, não se casava, por exemplo, no Beltane. Por que não se casava no Beltane? Porque era um período de plantio muito forte, era um período em que a terra começava a dar os primeiros frutos. Então nós estávamos começando, nós, os celtas do passado, né? Estavam começando a precisar preparar a colheita de frutos, colheita de grãos, começavam a terra a manifestar essa fertilidade e era um período de muito trabalho. Então, na verdade, essa é uma das grandes diferenças com a roda wicana, por assim dizer. Em sequência, nós temos o Lughnasadh. Lughnasadh é o período das grandes feiras, é o período da colheita. Então é o momento em que a sua terra está muito rica, ela está colhendo e você vai fazer suas trocas, seus comércios. Você vai trocar e fazer as feiras, os jogos. Era um momento que a gente pode pensar com bastante fartura e bastante jogos, felicidade, alegria e tempo. E, portanto, era nessa época que se celebravam os principais casamentos. Porque, ou seja, o período de plantio e colheita se finaliza. E ao esse plantio e colheita se finalizar, a gente, obviamente, começa a pensar nessa esfera do casamento e da vida pessoal. E aí, depois, nós voltaríamos mais uma vez para Samhain. Ah, mas e os solstícios e equinócios, eles não são celebrados? São e não, depende da tradição de cada pessoa. Aí a gente vai ter uma dependência muito grande de do grupo, da pessoa, da tradição. Em Gales, você tem os 8 festivais, os solstícios e equinócios. E muitas pessoas do druidismo herdam esses solstícios e equinócios dos solstícios e equinócios galeses. E isso tá ok. Só que o meu clã resolveu fazer um estudo diferente. Por quê? Porque nós percebemos que a roda do ano celta, ela não estava, pelo menos a celta irlandesa, não estava vinculada diretamente ao clima, ao verão, inverno, no sentido de frio e calor, mas ela estava vinculada ao solo, ao período de plantio e colheita, e quando não se colhia mais. Então, se ela tem esse outro vínculo, a gente precisou fazer uma análise, e a gente optou por essa análise, de fazer uma análise da nossa terra, no caso minha de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Quando se planta? Quando se colhe? Por que se planta e por que se colhe naquela época? E o que se planta e o que se colhe? Porque nós vivemos num país tropical, um país onde o inverno não chega a temperaturas de menos 10, menos 15 graus, né? E o nosso verão chega a temperaturas de 40. Então nós estamos numa outra noção de frio e inverno, uma outra noção de terra, em que basicamente nós temos colheita o ano inteiro. E aí a gente teve uma percepção que nos foi muito cara, muito querida,
que, na verdade, o principal ciclo de colheita da minha localidade é quase idêntico ao ciclo de colheita do norte. Nós colhemos na minha localidade entre abril e agosto, às vezes até setembro, mas em geral entre abril e agosto. Basicamente, de Beltna a Lunaçá. Por que isso? Porque na minha terra, e aí eu faço um convite para que vocês analisem a terra de vocês, mas para analisarem, não vejam as cidades. Vão para o campo, vão conversar com pessoas do campo. Vão ver como que o campo faz. Não vê só as flores que dão na cidade. Vão pegar de fato o plantio e colheita de quem está plantando e colhendo. Essa é a sabedoria que nos interessa nesse sentido. Na minha cidade, o grande principal motivador do plantio e colheita não é o sol, é a chuva. Porque o sol de inverno, para nós, um sol de 10 graus, de 7 graus, é o sol de primavera no norte. Então ele não é um sol fraco o suficiente para matar as plantas. Ele é um sol forte para trabalhar com essa questão das plantas. Nesse sentido, nós percebemos que nossa temporada de chuvas frutíferas, por assim dizer, de chuvas que fertilizam, se dão entre março, na verdade começam em fevereiro, mas principalmente entre março e junho. Por isso a colheita começaria em abril e maio, né? E porque o plantio é principalmente feito nessa época. A gente, inclusive, no meu clã brinca muito da música Águas de Março, porque ela é muito significante pra gente. Por outro lado, no nosso verão, que seria dezembro, janeiro, nós temos duas possibilidades. Ou é muito seco, um verão extremamente seco, sem chuva, que resseca a terra, resseca as plantas e não possibilita a semente germinar, ou é um verão de muita chuva torrencial, de muita tempestade, que também alaga o solo e mata, afoga essa semente. Então não é um bom período para o nosso solo. O nosso verão, ele não é um período bom para o nosso solo, em geral, para nossas plantações e colheitas. Mas o nosso inverno é. Porque a garoa do inverno fertiliza o solo, deixa a nossa grama verde. Tanto que eu brinco que nós temos flores em março, que seria no hemisfério sul, né, aqui na nossa região, outono, e temos flores em setembro. Ou seja, a floração na minha terra ela não segue só uma data. E nesse sentido a gente vai tendo a colheita de frutas, depois de grãos e por fim de frutos silvestres, que acontece agora final de agosto, início de setembro, com a chegada das novas chuvas, né? E agora saindo da garoa do inverno para chuva mesmo. Esse ciclo fez com que a gente repensasse a roda. Primeiro, optamos por seguir os 4 festivais celtas irlandeses, porque minha orientação é irlandesa. Nós optamos por seguir os 4 festivais dentro do padrão norte, né? Então nós não adaptamos para o sul. E nós criamos outros 4 festivais vinculados aos solstícios e equinócios, que são ligados tanto ao clima, a uma ideia de calor e frio, porque isso é importante para nós vivemos uma noção de calor e frio muito simbólica, quanto também ligados à questão da nossa terra, do agrário da terra. Então nós temos, basicamente, seria o Samhain, que é o festival dos ancestrais, o festival que fala da morte da terra, né? A palavra Samhain significaria morte do sol, que aconteceria 31 de outubro. Depois nós temos o Dasnarnabri, que é o festival do nascimento, que acontece em dezembro, no dia 21, 22 de dezembro, que é um festival que fala da esperança. Porque se a gente parou de plantar e de colher, né? Se nós paramos de ter esse plantio e colhida no verão por causa da erosão, a gente espera que essas chuvas, que esse verão, que esse calor, que essa secura ou que as tempestades torrenciais vão arrefecer e a terra vai vingar mais uma vez. Então é o nascimento de uma nova esperança, né? É o momento de reflexão do que a gente quer plantar no próximo ano. E aí a gente tem o Imbolc, que é a preparação do nosso ano comercial, que acontece no início de fevereiro, geralmente 1 ou 2 de fevereiro. E aí, para o Imbolc, a gente pode pensar como se fosse exatamente a renovação da Terra, uma saudação dessa renovação. No equinócio de outono, no caso, nós temos o Lanakailar, que é uma tradição, uma festa religiosa de alguns pontos da Irlanda, dedicadas à deusa Kailar, que acontecia geralmente no dia 25 de março, bem próximo aí do equinócio, né? Que marcava a chegada das chuvas, né? Então, se basicamente, mitologicamente falando, a gente teria 2 deusas, que seria Kailar e Brid, que dividiriam um ano.
Kylar ficaria com o inverno e Brigid com o verão. A deusa Kylar, ela governa a partir, a gente poderia dizer, do equinócio de outono até o equinócio de primavera, quando a deusa Brigid ganha suas forças e Kylar tenta permanecer. Para ela tentar permanecer governando, ela convoca os lobos das tempestades e traz as chuvas, né, para que o inverno durasse um pouco mais. Só que com isso ela não consegue, e aí algumas tradições falam que ela é transformada em pedra pela deusa Brigid, em outras que ela apenas passa a regência para a deusa Brigid. Outras tradições, inclusive, que ela bebe do poço da juventude e se transforma numa jovem donzela que poderia ser a deusa Brigid. Nós trabalhamos com a transformação de Kylar em jovem, mas sem associá-la com a deusa Brigid. E aí Brigid começaria a reinar desse ponto até o próximo equinócio, né? E então nós trazemos lá na Kylar, apesar de não ser equinócio de primavera, é a chegada das chuvas. Então nós fazemos essa adaptação de uma festa também que já existia na Irlanda. Depois nós temos o Beltna, que é o nosso festival do fogo, da plenitude, no sentido da vitalidade, por assim dizer. Então é um festival de fertilidade, mas de fertilidade no sentido da terra. Nós temos em sequência o Dasnar na Florras, que é o festival da plenitude mesmo, dedicada às colheitas que já estão acontecendo. Então é o momento da gente saudar as colheitas de frutos. E por fim, por fim não, porque ainda tem mais dois, né? Nós temos depois disso o Lughnasadh, que é o festival da grande colheita, que para nós seria o festival de agradecimento pela colheita já realizada, né? E diferente da colheita norte, que seria o início da grande colheita, o nosso é o fechamento do nosso ciclo de colheita, que acontece no início de agosto, 1 a 3 de agosto, geralmente. E nós temos, por fim, o La'an Ai, que é o festival de ação de graças, o dia de ação de graças. É o nosso dia de agradecer pela roda do ano, que acontece no equinócio de primavera, que para nós seria o grande fechamento da nossa roda agrária. Para encerrar, o que eu gostaria de dizer é que essa é uma adaptação feita nossa a partir dos estudos celtas, a partir do trabalho que nós temos dentro do clã, que leva como prioridade o culto agrário. Mas isso não é uma regra. Se você trabalha ou se outros grupos trabalham com uma noção de clima, isso também está certo. O importante é nós percebermos que a vida é cíclica, que a vida é feita através de ciclos de renovação e de condução contínua, tanto da Terra quanto nossa. E qual ciclo que nós nos conectamos é uma jornada que nós devemos fazer para dentro, para nos identificar também fora. Minha tradição no druidismo começou um pouco por acaso, né? Eu comecei inicialmente na Wicca, orientado pela bruxa e escritora Lígia Amaral Lima, que é maravilhosa, primeira pessoa no Brasil da parte esotérica, da parte mágica, como bruxa e tal, a trazer as runas. O primeiro livro lançado sobre runas no Brasil é dela. É uma pessoa incrível e eu fui muito feliz na minha trajetória wiccana durante um tempo. Mas chegou um momento em que a Wicca não era o meu cantinho. E nada contra, eu participo inclusive de rituais wiccanos, acho maravilhosos, mas não era aquela que conversava com minha alma. Mas ela foi a minha porta para chegar à minha alma, que foi através dos estudos que eu fui desenvolvendo na Wicca que eu cheguei ao site Templo de Avalon, da Rowena Senewin, aqui de Itu, em São Paulo. E o site dela começou a me orientar através dos textos, dos artigos de bastante credibilidade, com muitas traduções de artigos internacionais, a me orientar sobre o druidismo. E aí eu comecei a me sentir em casa. Comecei a buscar livros, inicialmente solitário, porque apesar do site dela se chamar Templo de Avalon, eu não fazia ideia de que ela era brasileira. Na verdade, não conhecia a comunidade druídica brasileira como habitante de Juiz de Fora, em Minas Gerais, uma cidade que não faz parte do grande centro, Rio, São Paulo. Eu nem imaginava que existia essa espiritualidade vivenciada no Brasil como eu sei que existe hoje. Então eu comecei a buscar livros, tanto nacionais quanto internacionais. Os nacionais são bem difíceis, né, porque são poucos os livros nacionais, poucos que foram traduzidos, e a estudar e aprimorar a minha técnica. Depois eu acabei conhecendo a Rowena pessoalmente e ela virou uma grande mestra, uma grande guia, uma grande coordenadora. Hoje eu faço parte do grupo de estudos dela, que é o Fidne Median Shi, e acho ela uma pessoa maravilhosa, uma grande orientadora nesse sentido. Então eu posso dizer que eu comecei o caminho grande do druidismo por si só, a grande parte do tempo solitário.
mas sempre buscando muitas referências, sempre criticando, questionando. E a minha principal dica com relação a essas questões dos caminhos é a gente pensar em duas coisas. A primeira é, eu preciso ler sobre o mesmo tema de vários autores, para entender o que eles têm em comum e o que eles não têm. E até para fazer um teste, uma crítica. O que é válido e o que não é. O que pode ser invencionice e o que não pode. Porque é muito difícil a gente ver um livro, o livro não vem estampado com charlatanice ou verdade absoluta. Na verdade, o livro ele sempre traz saberes pessoais, íntimos da pessoa, e saberes que ela estudou, que ela compartilha. E às vezes você pode concordar com aqueles saberes pessoais ou não. Você pode se identificar com aquilo ou não, né? E isso é válido. E a segunda coisa é que a gente precisa aprender a ler de maneira crítica. Mesmo que a pessoa seja um grande mestre, a leitura tem que ser crítica. Quais os processos que levaram ele para aquele ponto? Quais os processos, quais os saberes, quais os estudos ele teve para chegar até ali? E a gente vai descobrindo isso quando a gente vai se aprofundando no tema. Então, ler muito é importante. E de mestres, eu posso dizer que além da Lígia, eu tenho a Rowena como uma grande mestre. E a Rowena, ela faz parte da, a gente pode dizer, da nata do druidismo brasileiro, porque ela está ligada aos primeiros colegiados que vieram ao Brasil de druidismo. Ela está ligada a tradições também lá de fora e ela traz isso para nós, assim como outros grupos que nós temos muito importantes, tanto em São Paulo quanto no Brasil como um todo, que fazem esse aporte, que trazem essa espiritualidade segura e coerente vinda tanto de dentro quanto de fora. E é muito importante que a gente pergunte as credenciais. Não credenciais no sentido quem te legitima, mas credenciais de aonde você tira a sua base. Quais os livros você está lendo? Quais as bases? Quais reconhecimentos dentro da comunidade aquela pessoa tem? Isso é muito importante, porque quando a gente pega pela credencial, né, pelo reconhecimento, pelas bases, a gente pode fazer um teste pessoal, se aquela pessoa está validada ou não. E os nossos grandes mestres dentro do druidismo, que devem ser sempre muito honrados, ou os nossos grandes guias, geralmente são pessoas que estão publicamente com os livros, participando de eventos. Nós temos aí o Encontro Brasileiro de Druidismo, o Encontro Paulista de Druidismo, entre outros encontros regionais que são feitos, onde as pessoas podem conhecer essas pessoas, tanto os novatos quanto os mais antigos de casa. De indicação, eu teria para vocês, inicialmente, o livro Semente da Bétula, do Marcelo Pasqualin, que é um livro maravilhoso, extremamente introdutório sobre o druidismo e brasileiro, lançado aqui no Brasil. A gente tem indicações também sobre o livro do Leone Moura, que traduziu e comentou de uma maneira ímpar, maravilhosa, grande parte dos mitos irlandeses, que não existe tradução oficial no Brasil, é a primeira dele, eu acredito que não exista nem em português, nem em Portugal, e mesmo em inglês eu acho que não tem um livro com a profundidade que o livro do Leone tem. Então podem procurar o Leone, ele tem inclusive uma página no Facebook chamada Politeísmo Gaélico, e tem um livro dele que é As Crônicas de Inisfal. Né? Inisfal era o nome antigo da Irlanda, então ele usa essa pegada. Nós temos sites muito bons, como o Templo de Avalon, como o site do grupo Ramo de Carvalho, que também tem muita bibliografia, tem muita coisa. Tem o meu site do meu clã também, que nós temos uma lista de bibliografias sugeridas. Internacionalmente, procurem por Miranda Green, que é uma grande autora que fala o que é druidismo, e aí tem alguns livros dela traduzidos como esse, o que é druidismo, né? Você pode pegar a Miranda Green, que é maravilhosa. Tem, inclusive, ela é autora de um livro enciclopédico enorme, que ainda é referência sobre os celtas, que chamam The Celtic Road, né? Esse não tem tradução, só acha em sebo, se achar, porque ele já parou de ser lançado, então é um livro bem raro, mas maravilhoso. Nós temos a Erin Rowan Lowry, que é uma das fundadoras do movimento de reconstrucionismo céltico, que também tem muitos livros maravilhosos, mas também vocês só vão encontrar importados, só vão encontrar em inglês. E alguns sites em português, alguns artigos que estão sendo publicados em português em alguns sites. Infelizmente, bibliografia de druidismo, a maioria vem de fora. Mas acredito que para quem quer começar, o livro do Marcelo Pasqualin, tem o livro da Rowena também, As Brumas do Tempo, Rowena Senewin, muito bom, e o livro do Leone podem ser grandes orientações. Além, é claro, dos livros da Miranda Green, o que é druidismo, né, e outros livros dela que já existem traduzidos, e os livros da Erin. Faço um último adendo de indicação, que acho que é fundamental,
que é a gente buscar os grupos. A tradição celta ainda é de muita tradição oral, de muita divulgação do seu conhecimento dentro dos congressos, como o Encontro Brasileiro e o Encontro Paulista de Druidismo. Então é muito importante que a gente participe ativamente para absorver esses conhecimentos das pessoas que estão produzindo agora e que talvez estejam iniciando a questão de livros. Livros do Oan, a gente tem publicados no Brasil. O livro do Oswaldo Feres, que também fala de Oan, e o livro da Miriam Black. Eu particularmente tenho algumas críticas a ambos os livros e muitos elogios a ambos os livros. Então eu acredito que a gente tem sempre que fazer a leitura crítica. Ainda não tenho um livro meu, espero ter um dia, mas acho que de indicação é sempre procure credenciais, sempre procure ver quais as tradições que aquela pessoa está vinculada, como ela está vinculada. E de livros, dá uma pesquisada, tem o Conselho Brasileiro de Druidismo também, tem o site do Conselho e a página do Conselho, que é um ótimo lugar para buscar referência. Se eu fosse falar de todos os livros que eu indico, eu iria falar aqui por horas e horas e horas, porque a lista é extensa. A maioria está em inglês, mas vale muito a pena, porque são escritas em inglês muito fáceis de serem lidas e acessadas. Bem, eu acredito que o principal ensinamento que eu venho aprendendo com o tempo, do meu tempo de druidismo, é que nós precisamos imaginar que nós estamos e somos um bosque. E um bosque, ele é composto por muitas árvores diferentes, por árvores com necessidades e tempos diferentes, árvores que frutificam, que florescem ou que não, árvores que podem estar aparentemente secas, mas ainda vivas, árvores frondosas, árvores altas, árvores baixas e plantas rasteiras. E ainda assim esse bosque consegue abrigar uma imensidade de vida, de polissemia, de jornadas e de possibilidades. E é assim que eu imagino não só o druidismo, como a comunidade em geral. Nós somos um bosque composto por grupos diferentes, por pessoas diferentes, que pensam diferentes e que fazem ações diferentes, mas que se alimentam da terra e que esse alimento também pode ser repassado, doado e perpetuado. E se um bosque consegue ser um em toda a sua diversidade, nós também podemos nos pensar enquanto uma comunidade em toda a nossa diversidade. A gente precisa aprender a sabedoria do bosque. E aí eu trago uma sabedoria ímpar para aqueles que não sabem. As árvores têm uma rede de comunicação secreta por baixo da terra, feita por fungos, de maneira com que as árvores elas articulam entre si as que precisam de mais ou menos nutrientes, as que estão doentes e sadias, uma cuidando da outra. E isso faz inclusive que quando vem um predador comer uma porção daquela árvore, uma folhagem daquela árvore, aquela árvore também avisa as demais e as demais inclusive injetam um sabor amargo em suas folhas. Então as plantas falam, as plantas se comunicam, mas elas só sobrevivem porque elas se cuidam entre si. Elas entendem que a diversidade, que a planta ser alta, baixa, antiga, nova, não importa para a saúde do bosque. Uma está vinculada à outra, uma cuida da outra e elas se mantêm diversas. E eu acho que isso é o que nos falta, a consciência de que somos um grande bosque, e um grande bosque que se orienta e que precisa se germinar e se comunicar por entre as raízes. Porque o que nos une de fato não é como as nossas copas são, não é como as nossas práticas se vinculam, não é como que a gente pode articular o A, o B, ou o C, ou o que eu sou ou deixei de ser. O que nos une é as raízes e a terra de onde bebemos a nossa água. Gostou da palestra? Se você chegou até aqui, provavelmente sim. Sou Samuel Souza de Paula, idealizador do Xamãs Connect, Congresso Internacional de Xamanismo na Internet, e autor do livro Práticas Bioxamânicas, Despertar das Capacidades Interiores. E é uma alegria saber que está prestigiando este evento, onde grandes condutores xamânicos compartilham as melhores práticas para o reconhecimento do seu poder pessoal, manter melhores relacionamentos,
desenvolver sua espiritualidade e ampliar sua consciência com dicas, jornadas, segredos e um conteúdo imperdível. Deseja apoiar e se beneficiar ainda mais com esse projeto? Acesse ao site xamansconnect.com.br e informe-se que as melhores energias cheguem até você. Arro, Mantaku Yoyasi, por todas as nossas relações.